começado a nossa meditação, né, no livro de Gênesis, um livro que vai ser o fundamento e a base para todas as coisas que Deus ele quer nos ensinar. Todas as coisas que, toda a doutrina que a gente vai encontrar na Bíblia, todos os ensinamentos, eles vão encontrar o seu fundamento no livro de Gênesis. Na verdade, alguns estudiosos dizem que nos 11 primeiros capítulos desse livro aqui, já todo tipo de doutrina já está sendo ensinada na palavra de Deus. Alguns outros vão dizer que nos 3 primeiros capítulos, se a gente olhar apenas para os 3 primeiros capítulos da Bíblia, a gente já vai ter todas as doutrinas ensinadas, pelo menos a semente de cada uma delas. Desses 3 primeiros capítulos a gente pode extrair todas as doutrinas que no resto das Escrituras nós iremos encontrar o seu desenvolvimento. E a gente tem meditado, irmãos, é muito clara a mensagem do primeiro capítulo, principalmente do primeiro versículo, que talvez todos os seres humanos conheçam, ou boa parte dos seres humanos conheçam, que a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E só esse versículo deveria mudar a vida de todas as pessoas. Veja, esse versículo, ele divide o mundo em 2. Veja, se Deus ele criou todas as coisas, então nós devemos nos submeter a Ele em todas as coisas. Mas se Deus não criou o mundo, então a gente pode viver do jeito que nós queremos viver. E é por isso que a maioria das pessoas preferem acreditar na segunda opção. Deus não criou nada e por isso nós podemos viver de qualquer jeito. E infelizmente, muitos cristãos, eles querem se adequar a teorias que sequer têm embasamento real científico, como por exemplo, essa história de Big Bang e da evolução que decorre do Big Bang, né, que é consenso na ciência de que quando o Big Bang aconteceu e nos instantes após o Big Bang ter acontecido, as leis da física sequer existiam. E aí eles querem usar as leis da física para descobrir a origem do universo, quando eles mesmo confessam que as leis da física sequer existiam. Eu estava vendo um dos maiores expositores da internet falando, ontem apareceu para mim no vídeo dele, ele dizendo que ele tem certeza que alienígenas existem. Ele tem certeza absoluta que alienígenas existem. Porque ele disse que o universo é muito grande, é impossível não existir alienígena no universo. Mas veja, irmãos, os homens eles conseguem sem evidência alguma dizer como o mundo surgiu e que alienígenas existem. Mas eles não conseguem se curvar à grande verdade que a Escritura vai ensinar do começo até o fim, de que no princípio Deus criou absolutamente todas as coisas. Então, o restante do capítulo 1, irmãos, ele vai nos ensinar, vai nos dizer como foi que Deus ele criou todas as coisas. E aí, como eu disse, alguns cristãos eles vão querer mudar, né? A Bíblia fala que a criação aconteceu em 7 dias mais especificamente, mas os homens eles vão querer se adequar, vão querer adequar a Bíblia às teorias humanas. Eles vão dizer, não, olha, a Bíblia quando fala 6 dias, quando fala 7 dias, isso aí, um dia para Deus vale 1000 anos, então são milhares e milhares de anos, não quer dizer que foram exatamente 6 dias, quando na verdade o texto ele diz o que ele quer dizer. Irmãos, de modo muito claro, a Bíblia está falando o que ela quer dizer. A Bíblia diz de modo claro, houve tarde e manhã, após cada um dos 6 dias que foram criados. A Bíblia está querendo dizer claramente que é um dia de 24 horas, como nós conhecemos hoje. E por que as pessoas acham impressionante Deus ele conseguir criar o mundo em 6 dias? Na verdade, Deus ele poderia criar o universo todo em apenas um instante, mas ele quis criar dessa forma para nos ensinar através de tudo o que ele criou. Nós vimos que os 6 dias da criação eles estão em paralelo. No primeiro dia, Deus ele criou a luz. E então, no quarto dia, Deus ele vai criar os luminares. No segundo dia, Deus ele vai fazer separação entre o firmamento, ou seja, as águas que estão embaixo e as águas que estão em cima. E no quinto dia, ele vai habitar esses locais. Ele vai criar tanto os animais que habitam nos mares, quanto os animais que voam. E no terceiro dia, então, Deus ele vai fazer aparecer a porção seca. Diga-se de passagem, a Bíblia fala claramente que quando o mundo foi criado, só existia um universo, ou um continente. E então, no sexto dia da criação, Deus habita então a terra, criando os animais e criando o homem. Vejam que há um paralelo entre os 3 primeiros e os 3 últimos dias da criação. Cada dia existe uma relação com o outro dia. No entanto, a gente percebe que quando Deus ele cria as criaturas que vão habitar aquele local, aquelas criaturas elas conseguem estar completamente satisfeitas naquele local. Como assim? Deus ele criou as aves, ele criou o céu para que as aves pudessem voar. Deus ele criou os peixes, mas antes ele criou o mar para que os peixes pudessem nadar. Deus ele criou os animais domésticos, os animais selváticos, mas antes ele criou a terra para que os animais eles pudessem habitar na terra.
Mas quando Deus ele cria o homem, irmãos, ele nos cria de um modo que nós não conseguimos nos satisfazer nesse mundo que foi criado. Porque Deus ele nos criou a imagem e semelhança dele. Ou seja, Deus nos criou para que nós nos relacionemos com ele. Ou seja, o sexto dia da criação e o terceiro dia da criação, eles não conseguem completar, exatamente, eles não conseguem completar a existência humana. Porque, na verdade, Deus ele estava preparando um palco. Esses 6 primeiros dias da criação, irmãos, era o início da obra de Deus, para que ele pudesse então criar o 7º dia. O 7º dia é o principal dia dos dias da criação de Deus. Porque a gente consegue entender, se todos os dias estão em paralelos, existe um dia que está sobrando, que é o 7º dia. Claramente o que o texto está nos ensinando é, existe um dia que ele é sem paralelos. Existe um dia que é sem igual. Existe um dia que Deus criou para que o homem ele pudesse então se completar. O homem pudesse então encontrar satisfação para a sua alma, já que os seus pés podem tocar a terra, mas a sua alma foi feita à imagem e semelhança de Deus. O homem ele foi criado, irmãos, para que ele encontre a satisfação plena do seu coração quando ele se relaciona com Deus. E para isso então Deus ele criou o 7º dia. A gente pode também analisar ainda os 7 dias de uma outra forma. Vejam que no primeiro dia, Deus ele liga a luz, é como se ele estivesse acendendo a luz do palco, onde a criação ia resplandecer a sua glória. Nós vimos alguns detalhes aqui quando meditamos na semana passada, que Deus ele criou o mundo como um grande templo. No 4º dia da criação, ele criou justamente as luzes que iam iluminar esse templo, que ele faz questão de não chamar de sol e de lua, ele diz que são os luzeiros. E essa palavra luzeiro, irmãos, quando Moisés vai usar em qualquer outro lugar da Bíblia, ele vai usar essa palavra sempre para se referir às luzes do tabernáculo. Ou seja, ele quer deixar claro que esse mundo ele está sendo iluminado, assim como o tabernáculo posteriormente vai ser iluminado. A gente vê que as cores que as cortinas do tabernáculo elas tinham, que era azul, púrpura e carmesim, é exatamente as cores que, se nós olharmos para o céu no pôr do sol, é exatamente as cores que o pôr do sol ele vai representar. Que é exatamente o momento em que Deus instituiu no tabernáculo para que os sacrifícios fossem feitos, que é justamente no final do dia, no final da tarde, no pôr do sol, e também no nascer do sol, que o céu ele também pode estar com essas mesmas cores. Então perceba, no primeiro dia Deus ele acende a luz. No 4º dia ele diz que ele criou o sol e ele criou a lua, e diz que a principal função do sol e da lua é para que eles marquem os dias de festa. Ou seja, eles vão marcar os dias, não é simplesmente para que nós tenhamos noção de anos, de meses, de calendários, mas um motivo específico, que Moisés ele fala no capítulo 1, quando ele está falando a respeito do 4º dia, que Deus criou os luminares, criou o sol e criou a lua, foi para que marcasse os dias. E então, no 7º dia, irmãos, Deus ele criou um dia em que aqueles luzeiros iriam apontar para o dia que deveria Deus ser adorado. E é exatamente isso que acontece. Vejam que começa o versículo 1 dizendo: assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Perceba que o capítulo 2, na verdade, ele deveria o capítulo 1 e até o final do versículo 3. O capítulo 2 ele deveria começar no versículo 4. Os capítulos da Bíblia, irmãos, eles não são inspirados por Deus. Os homens colocaram muito tempo depois, em umas divisões que eles achavam que faziam mais sentido, mas o relato da criação ele acaba justamente no versículo 3. No versículo 4 começa um novo parágrafo, uma nova narrativa, onde ele vai explicar melhor alguns detalhes sobre a criação. Mas esse relato que a gente encontra aqui no capítulo 2 ainda é o relato, ainda é a passagem que está falando ainda a respeito da criação de Deus. Mas perceba que o versículo 1 diz que Deus já acabou de criar todas as coisas. Ele termina o 6º dia no capítulo 1, e ele diz então no versículo 1 do capítulo 2 que Deus ele já acabou de criar todas as coisas. Mas Deus ele não estava satisfeito em criar apenas os 6 dias, então ele cria o 7º dia. O versículo 2 vai dizer: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, uma coisa interessante no capítulo 1 de Gênesis, e também aqui nessa passagem, nessa breve passagem do capítulo 2, esses 3 primeiros versículos, porque o número 7 ele é muito enfatizado. A gente vai ver que algumas palavras, as palavras mais importantes do texto, elas vão se repetir ou 7 vezes, ou 14 vezes, ou 21 vezes, ou 28 vezes, ou 35 vezes. Exatamente os números múltiplos de 7, se os irmãos ainda estão bem de matemática. Então, ele quer enfatizar o número 7. E as frases aqui, no capítulo 2, elas são frases que na língua hebraica que o texto foi escrito, são frases com 7
palavras. Ou seja, ele está enfatizando o número 7 que nós conhecemos hoje como o número da perfeição, mas antes disso não era. Na verdade, o 7º dia foi que deu origem a essa terminologia que nós usamos de dizer que o número 7 é o número da perfeição. Deus fez um padrão de 6 dias e um dia, de 1 a cada 7 é um dia santo. A gente vai ver isso claramente no texto. E a Bíblia fala que Deus descansou nesse dia. Ou seja, Deus estava cansado. Obviamente não é isso que o texto quer dizer. Essa palavra descansar significa cessar, significa parar de fazer algo. E aí, claramente, no próximo versículo a gente vai ver que ele vai dizer que Deus descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus ele passou 6 dias criando. E depois desses 6 dias, Deus ele não criou mais nada, a não ser um dia específico. Veja que quando acaba o 6º dia, Deus poderia ter feito o calendário com apenas 6 dias. Ele poderia fazer voltar para o primeiro e as semanas terem apenas 6 dias. Mas Deus fez questão de criar um dia, para nesse dia ele não fazer nada, a não ser declarar, abençoar esse dia, santificar e separar esse dia para que ele seja adorado. Veja que ele disse que Deus terminou a sua obra que ele havia feito. E ele então abençoou esse dia, o versículo 3 vai nos dizer: abençoou Deus o dia 7º, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E esse, irmãos, o 7º dia, o 4º mandamento, é o primeiro mandamento que é especificamente dado na palavra de Deus. Se a gente for refletir, fazer uma reflexão a respeito da palavra de Deus, a gente vai ver que desde o primeiro versículo, Deus está nos dando pelo menos os 3 primeiros mandamentos. Porque, veja, é muito claro a gente conseguir perceber isso. Porque se a Bíblia começa dizendo que no princípio Deus ele criou todas as coisas, ele criou os céus e a terra, tudo que neles há, então é óbvio que esse Deus ele é o único digno de adoração. Veja, se ele é o único e verdadeiro Deus, então ele é o único que deve ser adorado. Então daí nós podemos extrair o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. Veja, o segundo mandamento diz que nós não devemos fazer imagem de escultura, que se nós pudermos entender melhor o que a Bíblia ensina sobre esse segundo mandamento, ele está querendo dizer que nós devemos adorar Deus do jeito que Ele quer ser adorado, ou melhor, do jeito que Ele determina ser adorado na sua palavra. Isso é muito claro, irmãos. Se o Senhor é Deus, então é óbvio que Ele é quem deve dizer como Ele deve ser adorado, e não nós que devemos dizer como nós achamos que Deus deve ser adorado. Então, se Ele é Deus, Ele é o único que deve ser adorado. Se Ele é o Criador de todas as coisas, nós devemos adorar única e exclusivamente a Ele. Se Ele é Deus, se Ele é o Criador de todas as coisas, então nós devemos adorá-lo do jeito que Ele quer ser adorado. E qual é o terceiro mandamento? O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Veja, o que é que esse mandamento está dizendo? Ele está falando do nome Senhor, que é o nome eterno que Deus se revelou. E ele disse que nós não devemos tratar o nome eterno de Deus como as coisas vãs, como as coisas passageiras. Então ele está dizendo que Deus ele deve ser tratado de um modo diferente do que qualquer outra coisa. Perceba que isso é uma coisa clara, óbvio. Se Ele é Deus, Ele deve ser tratado de um modo diferente do que qualquer outra coisa no universo. Onde é que eu quero chegar com isso, irmãos? É porque o 4º mandamento, ele é o primeiro que é revelado de modo mais claro, porque o 4º mandamento é um mandamento que ele precisa ser revelado de um modo mais claro. Parem para pensar. O 4º mandamento ele fala a respeito do momento em que nós devemos adorar a Deus de um modo especial. Como que nós poderíamos saber isso? Como que nós poderíamos saber qual o momento específico que Deus quer ser adorado? Seria impossível para o homem descobrir isso pela sua própria inteligência. Seria impossível para o homem descobrir isso olhando para a própria natureza. Deus ele precisa revelar qual o momento específico que Ele quer ser adorado. Por outro lado, se esse 4º mandamento ele não for guardado, a gente não tem como guardar nenhum dos outros 3 mandamentos. Perceba que o 4º mandamento ele foi revelado por Deus e está no coração de todos nós. Isso é muito claro. Sabe por quê? Porque se nós formos olhar para todas as culturas da humanidade, desde as culturas primeiras, as culturas que a gente tem registro delas, antes até mesmo dos registros dos judeus e dos hebreus, a gente vai ver que todas as culturas elas contêm feriados. Elas contêm feriados. E todos os feriados das culturas antigas são feriados religiosos. Ou seja, Deus ele colocou no coração de todos os homens, de todas as culturas, que eles precisam parar para adorar a Deus. Hoje em dia, na nossa cultura moderna, como o Deus mais adorado, ou o Deus que mais as pessoas querem que seja adorado é o Estado, então a gente consegue ver um bocado de feriado que é feriado cívico, que é feriado civil. Mas as culturas antigas, todos os feriados estavam relacionados a Deus. Ou seja, uma demonstração que o 4º mandamento está no coração de todos os homens em todas as culturas. Mas veja, por que é que nós precisamos guardar esse mandamento, senão nós não conseguimos guardar nenhum dos outros mandamentos? Porque veja,
Todos nós damos atenção em momentos específicos para coisas que nós consideramos importantes. Todas as pessoas adoram o seu Deus dessa forma. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que ela idolatra o futebol. Você vê que ela vai poder falar o tempo todo de futebol. Ela vai querer assistir muitos jogos de futebol. Mas não existem momentos específicos em que ela vai querer dedicar a sua atenção de modo mais especial ao futebol. Seja a final de um campeonato, seja a Copa do Mundo de 4 em 4 anos. Existem momentos específicos em que todo Deus ele requer uma adoração específica. Tudo que nós adoramos vai exigir momentos específicos de adoração. Se eu digo que Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, Ele não diz um momento específico para que Ele seja adorado, se eu digo que não existe um momento específico em que Deus precisa ser adorado, que Deus deve ser adorado, então eu estou dizendo que Ele não é Deus. Veja, se até as coisas desse mundo, elas requerem atenção específica nossa em momentos de tempos em tempos, que dirá Deus? Eu não estou tratando Deus como o único e verdadeiro Deus, se eu não reconheço o quarto mandamento. Se o quarto mandamento não me for dado, eu não tenho como adorar Deus como Deus. Veja, o segundo mandamento nós vimos, eu e você, a gente adorar a Deus do jeito que Ele quer ser adorado. Como é que eu vou adorar Deus do jeito que Ele quer ser adorado, e não segundo a imaginação humana, se sou eu que vou definir quando Deus vai ser adorado? Então é óbvio que eu não posso dizer que o segundo mandamento vai ser respeitado, vai ser honrado, vai ser obedecido, se eu estou quebrando o quarto que diz quando que Deus ele deve ser adorado. E qual é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Como eu disse para os irmãos, é um mandamento que diz que nós devemos tratar Deus como eterno. O sétimo dia da criação, irmãos, se nós pudermos observar, ele é um dia diferente de todos os outros em vários sentidos. Mas uma das coisas que não pode passar despercebida é que todos os outros dias da criação, eles terminam com a expressão, houve tarde e manhã. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto ou o sexto. Se os irmãos olharem para o sétimo dia, ele não possui essa expressão no final. Não diz que o dia acabou. Não quer dizer que a gente ainda está no sétimo dia. Não. É óbvio que esse dia aqui acabou. Mas por que foi que Moisés não registrou o final desse dia? Porque ele está nos ensinando que esse dia, na verdade, ele aponta para a eternidade. Ou seja, nesse dia, nós tratamos com o Deus que ele é eterno e que nos criou não simplesmente para vivermos aqui nesse mundo, mas para passar toda a eternidade com Ele. Então, por isso que o mandamento, ele não termina com houve tarde e manhã. Porque é um mandamento que nos reflete a eternidade de Deus. Então, quando eu não guardo o quarto mandamento, que é o dia em que eu me relaciono com Deus, reconhecendo que Ele me criou para viver eternamente com Ele, então eu estou quebrando também o terceiro mandamento. O terceiro mandamento que diz que eu não posso tratar Deus, que é eterno, como as coisas passageiras. Vejam, o quarto mandamento, irmãos, talvez seja um dos mandamentos que trazem mais dúvida a nós, mas na verdade ele é um mandamento que é mais claramente revelado na sua palavra. Como eu disse, mesmo que você só lesse a primeira passagem da Bíblia, você ia se deparar com essa expressão aqui, de que Deus ele separou esse dia, Ele santificou esse dia, Ele abençoou esse dia. Veja, nenhum outro mandamento ele é citado de modo específico. Como eu disse, a gente pode extrair os outros mandamentos do primeiro versículo, a gente pode extrair os 3 primeiros mandamentos. Os outros 6 mandamentos nós conseguimos extrair também aqui dessa passagem, quando Deus ele cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então nós devemos honrar as autoridades que Deus criou, nós devemos preservar a vida dos homens, nós não devemos trair as nossas esposas, nossos maridos, nós não devemos arrancar ou tomar posse daquilo que pertence a outro ser humano, nós não devemos mentir um ao outro, e nós não devemos cobiçar aquilo que pertence ao nosso próximo. Então todos os mandamentos podem ser extraídos aqui desse relato de Gênesis da criação. Mas o único que é expressamente declarado é justamente o quarto mandamento. E se nós observarmos o fundamento pelo qual Deus ele quer que nós guardemos esse dia, como eu disse, é porque esse dia ele aponta para a eternidade. Todos os mandamentos, irmãos, eles refletem o caráter de Deus. Todos os mandamentos que Deus nos dá, os 10 mandamentos, o resumo da sua lei moral escrita, eles vão refletir de alguma forma algo no caráter de Deus. E o quarto mandamento, então, ele reflete essa eternidade de Deus. E o fato de Deus, ele ser um Deus que ele encontra prazer e alegria nele mesmo. Perceba que Deus ele parou aqui de criar para que ele pudesse agora se alegrar consigo mesmo. Para que ele pudesse glorificar ao seu próprio nome. E é isso então que ele chama a mim e a você para que nós façamos também no 7º dia. Um dia a cada 7, Deus ele nos chama para que nós o adoremos. Algumas pessoas querem dizer que esse mandamento não deve ser guardado. Sendo que se esse mandamento não deve ser guardado, como eu disse, a gente é impossibilitado de guardar qualquer outro mandamento. Mas na verdade, se nós pudermos olhar de modo muito claro, irmãos, eu pedi para, por exemplo, os irmãos abrirem em Deuteronômio capítulo 5.
Deuteronômio capítulo 5. Êxodo 20, os irmãos conhecem que é onde é dado o relato, os 10 mandamentos. Em Deuteronômio capítulo 5 ele repete os 10 mandamentos, só que ele faz uma modificação apenas no 4º mandamento. Se os irmãos olharem, todos os outros mandamentos vão permanecer quase que idênticos. O 4º mandamento ele vai ter uma mudança muito brusca. Se nós olharmos a partir do versículo 12, ele diz: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. E ele vai dar então o motivo pelo qual nós devemos guardar o 4º mandamento. Em Êxodo 20, ele fala que o motivo é porque Deus ele criou os 6 dias e no 7º ele descansou. Mas aqui em Deuteronômio, irmãos, Moisés ele nos diz: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Veja qual é o motivo que Deus está dizendo pelo qual o 4º mandamento ele deve ser guardado. Ele diz: você deve guardar o 4º mandamento, sabe por quê? Porque Deus libertou você da terra do Egito, da casa da servidão. E eu pergunto, irmãos, se vocês voltarem tanto para Êxodo 20 como aqui para o capítulo 6 de Deuteronômio, qual é o motivo que Deus está nos dando para guardarmos todos os 10 mandamentos? Os irmãos lerem o versículo 6, vão ver que ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, quem te tirei do Egito, da casa da servidão. Ou seja, o mesmo motivo que nós temos para guardar o 4º mandamento é o mesmo motivo que nós temos para guardar os 10 mandamentos. Então, se a gente disser que o 4º mandamento não deve mais ser guardado, então não deve ser guardado nenhum mandamento mais. Outras pessoas vão falar aqui porque Cristo veio e morreu para pagar pelos nossos pecados, então Jesus Cristo ele é o nosso descanso e, portanto, nós não precisamos mais guardar um dia específico de descanso. Mas perceba que Deuteronômio está falando aqui de modo claro que Deus ele deu esse mandamento aqui em Deuteronômio dizendo: vocês vão guardar esse dia porque eu salvei vocês. Veja, quando Jesus Cristo vem, não é algo diferente no sentido de que é uma coisa outra coisa que Deus está fazendo por nós. É a mesma coisa, claro que num nível muito maior, mas é a mesma coisa. Deus está nos salvando do pecado. Deus está nos libertando do domínio do pecado. Então ele diz: vocês devem guardar o mandamento. Se agora eu digo: Jesus morreu por mim, então eu não preciso mais guardar o 4º mandamento, então eu estou dizendo que Jesus Cristo veio para falar o oposto do que Deus tinha falado, sendo que Deus deu o mesmo motivo. Deus ele disse: nós vamos guardar o 4º mandamento, vocês vão guardar o 4º mandamento, justamente porque vocês foram salvos, porque eu libertei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Mas então, irmãos, isso significa que a morte de Cristo não faz diferença alguma. Deus me livre de pensar algo parecido. Na verdade, a morte de Cristo na cruz, irmãos, e toda a obra que Cristo realizou por nós, na verdade amplia e dá o verdadeiro sentido da guarda do sábado, que ela não poderia ser dada no início, porque nós não teríamos como entender. Veja, no capítulo 2 de Gênesis, Deus ele deu o motivo pelo qual nós devemos guardar o mandamento, e ele dá o melhor motivo possível que ele poderia dar naquela época. O que foi que Deus tinha acabado de fazer? O universo. Ele diz: então vocês vão me adorar num dia específico, porque eu sou o Criador de vocês. Mas quando nós somos salvos, então nós temos um motivo mais excelente ainda para adorar a Deus, porque Ele não é apenas o nosso Criador, mas Ele também é o nosso Redentor. Ele não apenas nos fez, mas Ele também nos comprou. Tem uma história simples, mas eu acho maravilhosa para falar a respeito disso, que é uma criança que usa um barquinho, e ela foi botar o barquinho dela para andar no lago, e ela gostava muito daquele barquinho, e ela colocou aquele barquinho no lago, e acabou que aquele barquinho entrou no lago, foi embora, e a criança nunca mais viu o barquinho dela, porque o barco foi embora. Então, aquele menino, depois de algum tempo, ele foi passando na frente de uma loja de brinquedo, e ele viu que tinha um barquinho que ele tinha feito na loja, sendo vendido. Ele então disse: esse barquinho é meu, eu quero ele. E aí, o homem diz: não, eu paguei por ele, se você quiser ele, você vai ter que comprar. E aí o menino então paga o preço pelo barquinho, e ele abraça o barquinho e ele diz: eu te amo, você é meu 2 vezes, você é meu porque eu lhe criei, e você é meu porque eu lhe comprei. E é exatamente isso que Deus faz conosco, irmãos. Quando Ele nos salva, Ele faz com que eu e você, a gente possa amá-lo ainda mais, porque não apenas Ele nos criou, mas Ele também nos salvou dos nossos pecados. Veja, é por isso que há uma mudança no dia. Perceba que o mandamento, todos os 10 mandamentos, eles refletem o caráter de Deus, então eles não podem mudar. Mas o 4º mandamento, ele sofre uma mudança no Novo Testamento. Como assim, pastor? Que confusão é essa? Os mandamentos não podem mudar, porque eles refletem o caráter de Deus, mas o 4º mandamento, então, ele passa por uma mudança. Vejam, irmãos,
O quarto mandamento, ele reflete o caráter de Deus, assim como os outros 9. Mas perceba que Deus, ele é eterno. O dia específico que nós vamos guardar, esse dia pode ser alterado, porque o dia específico não reflete o caráter de Deus. O que reflete o caráter de Deus é que Deus precisa, Deus quer, Deus requer de nós um tempo específico para que nós o adoremos. Qual dia é Deus quem vai determinar. E desde o Antigo Testamento já está muito claro na lei de Deus de que o sábado não era o dia final. Pelo contrário, o sábado foi dado a Adão para que fosse guardado até que o descanso pudesse vir de alguma forma. Veja que é isso que é dado no capítulo 2 de Gênesis. Deus, ele diz que vai dar um dia para que Adão possa adorá-lo. Mas se os irmãos pararem para ler a lei de Moisés, a lei que Moisés ele dá ao povo de Deus, existe um capítulo específico que vai ensinar uma coisa muito interessante para a gente. Eu peço para que os irmãos abram em Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Se os irmãos puderem observar, a gente não vai ler o texto todo, o capítulo todo, mas os irmãos olhando, se a Bíblia dos irmãos tem título, vão perceber que o texto está falando a respeito de festas solenes do Senhor. O que são essas festas solenes do Senhor? Ele vai falar no versículo 2, né? No versículo 1, disse o Senhor Moisés, ele fala então, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações, são estas as minhas festas. Percebam qual é a primeira festa, irmãos. Ele diz, 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o sábado do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Veja, o sábado era a mais importante festa dos judeus, que ela se repetia toda semana, mas existiam outras festas dos judeus. Os irmãos puderem olhar, existe a festa de Páscoa, que é também a festa dos pães asmos, existe a festa das primícias, a festa do Pentecoste, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Essas são as principais festas dos judeus, ainda existiam outras. Existia o ano sabático, que acontecia de 7 em 7 anos, e existia também o ano do jubileu, que acontecia de 50 em 50 anos. O que é que essas outras festas estão dizendo para nós de modo muito claro, irmãos? Que o sábado, ele não é suficiente para ensinar tudo aquilo que Deus quer nos ensinar sobre a redenção que ele providencia para o seu povo. Se o sábado fosse suficiente, ele não daria outros dias, como ele deu aqui vários dias de festa. Se a gente observar com cuidado, a gente vai ver que os outros dias, Deus ele poderia fazer, irmãos, se ele quisesse, ele poderia fazer com que todas as festas fossem o primeiro sábado do mês, o terceiro sábado do mês tal, ou o último sábado daquele outro mês. Ele poderia ter feito dessa forma, mas ele assim não fez. A maioria das festas, ou pelo menos metade delas, são em dias aleatórios, são em datas do mês, ou seja, todo ano vai mudar o dia. Ou seja, quando a gente olha simplesmente para as datas da festa, é uma coisa que está sendo ensinada de modo claro. Olha, o sábado não é o único dia do Senhor. Porque se nós formos ler o relato aqui das outras festas, que não faremos nessa ocasião, os irmãos vão ver que vai falar a mesma coisa que fala a respeito do sábado. É santa convocação, obra nenhuma servil vocês vão fazer. Ou seja, são sábados específicos que eram dados ao povo de Deus. Mas é interessante porque existiam duas festas, irmãos, que tinham uma data específica para acontecer. Se nós olharmos, por exemplo, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, irmãos, no versículo número 12. A gente vai ler aqui só para os irmãos verem quando que acontecia a festa. Ele diz, no dia imediato ao sábado, ou seja, o dia imediato ao sábado é o domingo. E se nós vamos olhar o Pentecostes, irmãos, ele vai dizer que o Pentecostes são 50 dias depois dessa festa das primícias. Se a gente for contar 50 dias depois de um dia, sempre vai dar o mesmo dia, ou seja, 50 dias depois de um domingo, os irmãos podem conferir depois, vai dar no domingo. Então a festa das primícias e a festa dos Pentecostes, eles ocorriam no domingo. Então se a gente for olhar para aqui, para esse capítulo de Levítico, a gente vai aprender duas coisas. O sábado não era o único dia, ele era incompleto, ou seja, ele precisava que outras festas completassem o seu significado. E existia duas festas que ocorriam no domingo. E que festas são essas? As festas das primícias e a festa do Pentecoste. Sabe o que é que acontece nessas duas festas exatamente, irmãos? Eu não vou dar o significado aqui das festas para que a gente não passe muito tempo, mas eu vou dizer para os irmãos o que foi que aconteceu nessa festa, na plenitude dos tempos. A festa das primícias é exatamente o dia em que Jesus Cristo ele ressuscitou dentre os mortos. Foi no domingo de primícias que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E a festa do Pentecostes, os irmãos sabem muito bem, é o dia que Deus ele derramou o Espírito Santo. Veja, a gente consegue ver que existia uma festa aqui, irmãos, que era a festa da Páscoa, que a gente lembra muito bem, que foi quando Jesus ele foi morto.
Ele foi morto numa sexta-feira de Páscoa. Sabe o que acontece, irmãos? Se a gente olhar aqui a festa da Páscoa, a gente vai ver que no dia 14 do mês era o dia onde acontecia a festa da Páscoa. Os irmãos veem isso no versículo 5 do capítulo 23. No mês primeiro, aos 14 dias do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E no dia seguinte começa a outra festa, que é a festa dos pães asmos. Dizia aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Sabe o que é interessante a gente perceber aqui? E aí depois vai dizer aqui, no último versículo, aqui, versículo 8, sobre essa festa. Mais 7 dias oferecerei ofertas queimadas ao Senhor, e ao 7º dia haverá santa convocação, obra servil nenhuma fareis. Veja só, Jesus morreu numa sexta-feira, irmãos, onde no dia seguinte, o sábado seguinte ao que Jesus morreu, ele passou morto, sepultado. Foi um dia de sábado, que na verdade era o sábado mais importante do ano. Na verdade era o sábado mais importante da década praticamente, porque só ia demorar mais 7 anos para acontecer outro sábado desse. Se nós lemos no capítulo 19 de João, ele vai dizer que um dos motivos pelo qual eles queriam acabar logo com a crucificação de Jesus é porque era grande o dia daquela Páscoa. Porque era grande o dia daquela Páscoa, porque, veja, imagina, o sábado, sempre o sábado é feriado para o judeu. E então caiu um feriado junto com outro feriado. Caiu a festa dos pães asmos junto com o sábado. Então essa festa aqui, irmãos, esse feriado aqui era incrível. Era um feriado que ninguém ia faltar de jeito nenhum para adorar a Deus. Sabe o que Jesus faz nesse dia? Ele não faz nada. Ele fica sepultado. Mas sabe quando é que ele vai aparecer para os seus discípulos? Um dia depois, no domingo. No domingo. E aí alguns, os adventistas, eles vão dizer, está vendo? Até Jesus ele guardou o sábado e no domingo ele ressuscitou. Vamos abrir, irmãos, capítulo 20 do Evangelho de João, para que a gente veja esse conhecimento que aconteceu. Vejam, o versículo 1 vai falar o dia da ressurreição de Cristo. Vai dizer que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Jesus ressuscitou no domingo, irmãos. E ele vai aparecer então para os seus discípulos no domingo, versículo 19 vai dizer isso. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Jesus ele veio para aparecer para os discípulos, para ser adorado pelos seus discípulos no domingo, no dia da ressurreição, o dia da festa das primícias. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15 que Jesus Cristo ele é as primícias dos que dormem. Mas sabe o que é interessante? Porque um discípulo não estava lá, Tomé, e a ausência de Tomé fez com que ele ficasse incrédulo. A Bíblia diz que ele ficou incrédulo. E perceba que o versículo 26 então vai dizer que Jesus passou 8 dias. Ele não apareceu para os discípulos nesse intervalo aí de 7 dias. Ele só apareceu no 8º dia. Se os irmãos forem contar 8 dias, depois de um dia, vai dar o próprio dia. Ele vai aparecer novamente no domingo. Só que sabe o que é interessante? Por que a gente está lendo isso para mostrar que Jesus ele não guardou o sábado aqui? Ele ficou o sábado morto para poder guardar o sábado. Porque se os irmãos se lembrarem, nós lemos agora há pouco, lá na festa dos pães asmos. Eram os 2 sábados mais importantes do ano. Ia ter santa convocação naquele sábado, no primeiro sábado, no sábado que Jesus estava morto, e 8 dias depois, ou seja, no 7º dia, Jesus ia de novo, ou melhor, era outro dia de santa convocação. Nós lemos, era no primeiro dia, e 7 dias depois eram os dias que tinha festa. Jesus ele não apareceu para os discípulos no sábado seguinte, ele ficou um sábado morto, e no outro sábado ele estava vivo, ressurreto. Ele não apareceu para os seus discípulos para dizer apenas para ele: Pai seja convosco, apenas no outro domingo. E a partir daí, irmãos, a gente vai ver na Bíblia que os discípulos, que o povo de Deus, que a igreja do Senhor sempre vai se reunir no domingo, sempre. A gente vai ver no livro de Atos, os discípulos, a igreja do Senhor, quando se reunia era no domingo. A gente vai ver que o apóstolo Paulo fala em Coríntios que o dia onde as ofertas devem ser recolhidas é o domingo. E a gente vai ver no livro de Apocalipse, irmãos, João, o apóstolo, ele fala que Jesus apareceu para ele, para dar a revelação de Apocalipse no dia do Senhor, ou seja, no domingo. No domingo Jesus apareceu para o seu discípulo. Por que é importante saber de tudo isso, irmãos? Isso aqui é uma questão só teológica, é só o pastor precisa saber para poder ensinar para a gente, para poder falar um bocado de coisa. Não, irmãos. Deus ele separou um dia específico para que eu e você a gente possa adorá-lo. As pessoas querem negar esse dia, sabe por que elas não querem guardar um dia específico para o Senhor? Pelo mesmo motivo que elas não querem casar, querem morar juntas. Pelo mesmo motivo que elas
não querem ter filhos, e se forem ter filhos, vai botar para o menino estudar numa escola integral e vai fazer o menino passar o dia todinho num celular. É porque as pessoas não querem ter compromisso. Você não quer ter o compromisso de adorar a Deus semanalmente do jeito que Ele instituiu, segundo a palavra dele. Você quer determinar o jeito que você quer adorar. Você quer ser o Deus da sua própria vida. Essa é a minha tentação e a sua tentação desde o jardim do Éden. Foi isso que Satanás falou para o ser humano. Ele disse, você vai ser como Deus. E foi isso que atraiu o ser humano. Veja, irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara. Se a gente realmente quiser estudar e se debruçar sobre ela, as nossas maiores dificuldades não é com o entendimento da palavra de Deus, mas eu e você, nós muitas vezes queremos ficar com o entendimento do olho escurecido, para que nós não vejamos aquilo que é tão claro na sua palavra. De fato, irmãos, a gente precisa fazer um estudo um pouco mais profundo para poder entender isso especificamente. Mas se você quisesse adorar a Deus, se você quisesse adorar a Deus do jeito que Ele quer ser adorado, você ia conseguir encontrar essa mesma questão. Talvez você não tivesse tanta argumentação, tanto conhecimento para poder dizer, mas você ia conseguir descobrir. Porque a Bíblia fala que se eu e você nós buscarmos ao Senhor, nós iremos achá-lo quando nós buscarmos pelo coração. Se nós precisássemos de estudar não a Bíblia, irmãos, mas outro livro, para que nós pudéssemos ganhar muito mais dinheiro, para que a gente não precisasse submeter a uma escala 6x1, para que eu e você a gente pudesse ter um tempo maior que a gente puder para nós mesmos, e a gente não precisa se dedicar ao trabalho ou a qualquer outra coisa, para ganhar um salário astronômico, eu e você a gente estaria disposto a ler muitos livros, e muitos livros, mas é só para adorar a Deus, é só para conhecer a vontade de Deus, e Deus Ele perdoa a gente. Então por que nós precisamos nos dedicar tanto assim para conhecer a sua santa vontade? Eu e você, a gente não entende, a gente olha o sábado como uma escravidão, o dia do Senhor como um dia que nos escraviza, que a gente é impedido de fazer aquilo que nós gostamos de fazer, quando na verdade, se nós voltarmos para Gênesis, irmãos, a Bíblia diz que Deus abençoou esse dia. Deus abençoou esse dia. O que é Deus abençoar um dia? Deus Ele está fazendo esse dia, Ele está capacitando esse dia, está dando esse dia a capacidade de trazer bênçãos para a sua vida. Deus Ele santificou esse dia. Essa é a única vez que vai aparecer a palavra santificação. A palavra santo no livro de Gênesis é Deus separando esse dia. Separando esse dia para que eu e você a gente possa ter intimidade com Ele de modo mais profundo. Imagina se a sua esposa, o seu marido, o seu namorado dissesse para você, olha, eu quero que você separe um dia para passar comigo. E ele dissesse, não, eu lhe amo o tempo todo, eu quero passar toda a minha vida com você. Mas ele não quer separar um dia para passar com você na semana. O que é que você ia pensar a respeito dessa pessoa? Ela realmente lhe ama de verdade ou só lhe ama de palavras? Como eu disse, as pessoas querem dizer que amam, irmãos, mas elas não querem ter compromisso, elas não querem se submeter a compromisso nenhum. E Deus não fica de fora dessa relação que nós queremos viver aqui nesse mundo. Nós não entendemos que na verdade é libertador eu e você, a gente ser ordenado por Deus a parar todas as outras coisas. Deus abençoa, irmãos, o nosso trabalho, Deus abençoa nossas diversões, Deus abençoa tudo que nós fazemos aqui nesse mundo, se a gente fizer de acordo com a sua vontade. Mas Deus Ele quer que nesse momento específico, não através de intermediários, mas direto na fonte, eu e você, a gente possa ser abençoado por Ele, a gente possa cuidar de tudo, a gente possa se preparar com antecipação, para que quando esse dia santo chegar, eu e você, a gente possa desfrutar dele. Desfrutar é sentir prazer, é sentir alegria em Deus nesse dia. Se a gente ama tanto assim a Deus, ou dizemos que amamos tanto assim a Deus, como é que a gente não consegue separar um dia, reservar um dia para adorá-lo? Veja, irmãos, o motivo é porque, no final das contas, o mandamento ele requer demais de nós. Ele requer muito de nós, de fato. Mas, se você entender que Ele é o Senhor, seu Deus, que Ele criou e que Ele salvou, Ele não deu apenas um dia para você, Ele deu 6 para você resolver toda a sua vida. Ele não apenas lhe deu 6 dias, mas Ele deu o Filho dele para morrer na cruz, para pagar pelo seu pecado. Por isso que no final das contas essa é a única coisa que importa. Jesus Cristo morreu por você. Porque se Jesus Cristo morreu por você, você vai estar disposto a dar muito mais de um dia para Ele. Mas aí as pessoas dizem, eu dou todos os dias. Termina que no final das contas a gente não dá dia nenhum. Não dá dia nenhum para Deus. Porque não adianta, a Bíblia fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Nós queremos fazer tantas coisas para poder apagar a culpa que há no nosso coração por conta dos nossos pecados. A gente não quer se humilhar diante de Deus, obedecê-lo e fazer a sua vontade. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nós possamos separar esse dia para refletir a respeito da coisa mais maravilhosa que aconteceu. Foi Jesus Cristo demorando na cruz para pagar pelos nossos pecados. Amém, irmãos?